Se tem uma coisa que muitos pais não suportam ouvir, é isso. Às vezes o sofrimento da criança não está escondido, não está difícil de perceber, não está muito sutil. Às vezes ele está escancarado dentro de casa, na escola, na hora da lição, no jeito como ela explode, se distrai, esquece tudo, começa 1000 coisas e não termina nenhuma. E mesmo assim os adultos em volta chamam de preguiça, falta de limite, drama, manha ou má criação. E é aí que mora o perigo. Porque quando os sinais de TDAH são ignorados por muito tempo, a criança não entende que tem um funcionamento diferente. Ela entende outra coisa. Ela entende que tem alguma coisa errada com ela. Ela começa a acreditar que é burra, incapaz, desobediente, preguiçosa, problemática. E essa crença, quando cresce junto com ela, machuca muito mais do que a desatenção em si. Só que presta atenção até o final, porque isso tem solução. E no final eu vou te mostrar o que fazer antes que seja tarde demais. O problema é que muita gente ainda imagina o TDAH de um jeito simplista demais. Acham que toda criança com TDAH é aquela que corre pela casa inteira, sobe no sofá, fala sem parar e vira a sala de aula de cabeça para baixo. Só que nem sempre é assim. Em muitos casos, os sinais que os pais mais ignoram são justamente os que parecem pequenos no começo. Aquela criança que vive no mundo da lua. Aquela que ouve uma instrução e 5 minutos depois já esqueceu. Aquela que parece inteligente, mas nunca consegue mostrar tudo o que sabe. Aquela que enrola para começar uma tarefa, abandona no meio, perde material, esquece recado, esquece prazo, esquece o que foi buscar no quarto, esquece até o que ia falar. E aí vem a frase mais injusta de todas. Se ela quisesse, ela conseguiria. E não é tão simples assim. De forma bem direta, o TDAH não é falta de caráter, não é ausência de amor, não é invenção da internet e muito menos desculpa para tudo. Existe uma base neurobiológica por trás disso. O cérebro da criança com TDAH tem dificuldade principalmente em funções executivas, que são habilidades como manter atenção no que é importante, inibir impulsos, organizar passos, controlar o tempo, sustentar esforço em tarefas pouco estimulantes e regular emoções. Em outras palavras, não é que ela não saiba o que precisa fazer. Muitas vezes ela sabe. O problema é conseguir transformar esse saber em ação constante, especialmente em ambientes cheios de distração, cobrança e frustração. Isso explica por que a mesma criança que parece incapaz de ficar 5 minutos na lição consegue passar horas em algo que desperta interesse. Não é manipulação. É um cérebro que responde de forma muito desigual ao nível de estímulo. E calma, porque entender isso não significa passar a mão na cabeça. Ela se desconecta no meio da explicação, perde pedaços importantes do que foi dito, não acompanha a sequência das tarefas, se confunde com instruções simples e vive com a sensação de estar sempre um passo atrás dos outros. E como ela não faz bagunça, ninguém corre para investigar. Ninguém acha urgente. Só que o estrago vai acontecendo em silêncio. As notas começam a cair, a autoestima começa a afundar, e ela vai criando o hábito de esconder dúvida para não parecer incapaz. Significa parar de punir do jeito errado e começar a agir do jeito certo. E sim, existe solução, e eu vou falar disso no final. Um dos sinais mais ignorados é a desatenção silenciosa. Essa é a criança que não necessariamente incomoda a turma, então ela passa despercebida. O pai olha e pensa: ela é calma. O professor pensa: ela não dá trabalho. Mas por dentro, ela está perdida. Outro sinal muito ignorado é a oscilação absurda de desempenho. Tem dia em que a criança faz tudo certo, responde bem, parece super capaz. Aí no outro dia erra coisa boba, esquece material, não entrega atividade, não termina nada. Isso confunde os pais e faz muita gente concluir o pior: está fazendo de propósito. Mas essa irregularidade é um padrão muito comum.
A dificuldade não é inteligência, é constância, é acesso estável ao próprio potencial. A criança pode ter capacidade, mas não consegue usar essa capacidade com regularidade. E isso enlouquece os adultos, porque parece que ela só funciona quando quer. Só que na prática, essa instabilidade é justamente um sinal de que algo precisa ser olhado com mais seriedade. Tem também o sinal que destrói muitos relacionamentos dentro de casa: a dificuldade de seguir comandos simples até o fim. O pai pede para guardar o tênis, pegar a mochila e escovar os dentes. A criança guarda um pé do tênis, no caminho vê um brinquedo, senta no chão, mexe em outra coisa, esquece a mochila e aparece 5 minutos depois sem ter feito nada direito. A família interpreta isso como desafio, deboche, descaso. Só que muitas vezes é dificuldade real de manter uma sequência mental organizada. E aí o que era um problema de funcionamento vira uma guerra diária de bronca, grito e humilhação. A criança vai ouvindo todo dia que não presta atenção, que é desligada, que dá trabalho, que ninguém aguenta mais. E essas palavras ficam. Outro ponto que os pais ignoram muito é a intensidade emocional. Muita gente pensa em TDAH só como distração e agitação, mas esquece do lado emocional. A criança pode se frustrar com facilidade, ter explosões desproporcionais, chorar por algo que parece pequeno, sentir muita vergonha quando erra, ficar irritada rapidamente, ou simplesmente desmoronar diante de uma correção. E aí o adulto diz: é muito sensível, é muito dramática, tem que aprender a lidar com não. Só que, em muitos casos, existe uma dificuldade real de regulação emocional. A emoção vem forte, rápida, e a criança ainda não tem ferramentas internas para organizar aquilo. Sem orientação, ela não amadurece melhor. Ela só acumula culpa por sentir demais. E existe um sinal que costuma doer muito no futuro: a procrastinação precoce. Sim, criança também procrastina, e no TDAH isso pode aparecer cedo. Não porque ela é folgada, mas porque iniciar tarefas que exigem esforço mental sem recompensa imediata é muito mais difícil para ela. Então ela adia, enrola, fica olhando o caderno, mexe no estojo, levanta para beber água, vai ao banheiro, faz qualquer coisa, menos começar. E quanto mais o tempo passa, mais a pressão aumenta, mais a ansiedade cresce e mais travada ela fica. A família acha que falta disciplina, mas muitas vezes o que falta é estratégia adequada para um cérebro que não responde bem ao método tradicional de senta e faz. Outro sinal ignorado é o esquecimento crônico de coisas importantes. Não é esquecer uma vez ou outra, mas cobrar do jeito certo é diferente de cobrar no escuro. Não é abaixar expectativa ao ponto de abandonar a criança. Também não é exigir como se ela funcionasse exatamente igual às outras. O caminho está no meio. Entender a dificuldade real, ajustar o ambiente, ensinar habilidades, criar estrutura, reforçar pequenos avanços e buscar avaliação quando necessário. Isso não enfraquece a autoridade dos pais. Isso torna a autoridade inteligente. O problema é passar anos fingindo que não vê. E existe também o peso da culpa dos pais. Muita gente percebe os sinais e adia ajuda porque lá no fundo teme ouvir algo que faça doer. Teme pensar: como eu não percebi antes? Ou, será que eu errei? Mas a culpa só é útil se vira movimento. Ficar preso nela não ajuda a criança. O que ajuda é assumir a realidade de frente. Não para se culpar, mas para agir. Quanto antes isso acontece, melhor. O problema é só quando não quer alguma coisa, ou aparece até no que ele gostaria de fazer. Ele se perde em sequência de comandos, tem dificuldade de iniciar, é inconsistente, parece viver apagando o incêndio causado pelo próprio esquecimento. O sofrimento dele é visível. Esse olhar sem negação já muda tudo. Segundo, pare de reduzir tudo à moral. Nem toda dificuldade é falta de vergonha na cara. Nem todo atraso é preguiça. Nem toda reação intensa é manipulação. Quando você troca julgamento por investigação,
a chance de acertar aumenta muito. Terceiro, converse com a escola. E converse direito. Não basta perguntar, ele se comporta? Pergunte sobre atenção, organização, impulsividade, relação com colegas, entrega de tarefas, resposta a instruções, frustração, constância. Muitas vezes a escola enxerga um padrão que em casa parece confuso. E às vezes o contrário também acontece. Quarto, procure avaliação profissional séria se os sinais forem persistentes e gerarem prejuízo real. Não para sair caçando diagnóstico em tudo, mas para não deixar uma criança se afundar por puro atraso dos adultos. Uma avaliação adequada considera história, contexto, desenvolvimento, ambiente e outros fatores. Isso importa. Porque TDAH não é moda, mas também não deve ser tratado como fantasia. Quinto, comece a construir estrutura. Crianças com TDAH costumam se beneficiar muito de rotinas claras, instruções curtas, apoio visual, divisão de tarefas em passos pequenos, previsibilidade, ambientes com menos distração e reforço imediato de progresso. Parece simples, mas faz diferença enorme. E não, isso não é mimar. É oferecer suporte onde existe dificuldade. Você não chamaria de mimo colocar óculos em quem não enxerga bem. Então por que chamar de mimo adaptar o ambiente para uma criança que claramente não está conseguindo dar conta sozinha? Sexto, proteja a autoestima dessa criança. Corrigir é necessário, mas humilhar destrói. Comparar destrói. Ironizar destrói. Falar dela como se ela não estivesse ouvindo destrói. Toda criança precisa de limite, mas também precisa sair do dia acreditando que não é definida pelos próprios tropeços. O filho que hoje você chama de desligado pode crescer acreditando que nunca será capaz de assumir responsabilidade. A filha que você chama de dramática pode crescer achando que sentir é defeito. E essas feridas depois dão muito mais trabalho para curar do que o sintoma inicial. E aqui está a parte mais importante. Tem solução? Sim. Talvez não uma solução mágica, rápida, sem esforço, mas existe melhora real quando o problema é reconhecido e tratado com seriedade. A criança pode aprender estratégias. Os pais podem aprender a orientar melhor. A escola pode ajustar abordagens. Em alguns casos, acompanhamento psicológico ajuda muito. Em outros, orientação parental faz enorme diferença. Em alguns quadros, a avaliação médica também entra como parte do cuidado. O ponto é, não está tudo perdido. Não é sentença, não é fim, mas também não melhora com negação. A grande virada acontece quando a criança deixa de ser tratada como alguém que não quer e passa a ser vista como alguém que ainda não consegue do jeito esperado. Essa mudança de olhar transforma a casa, porque sai a lógica da punição cega e entra a lógica da intervenção consciente. E isso não só melhora comportamento e desempenho, melhora vínculo, melhora confiança, melhora esperança. A criança passa a sentir que tem adultos do lado dela, não adultos contra ela. Então, antes que seja tarde, olhe de verdade para o seu filho. Não apenas para o comportamento que te irrita, mas para a dor que pode estar escondida por trás dele. Nem toda bagunça é rebeldia. Nem todo esquecimento é descaso. Nem toda explosão é falta de educação. Às vezes é um pedido de ajuda que ninguém ainda soube escutar. E a pior coisa que pode acontecer a uma criança com TDAH não é ter dificuldade. É crescer acreditando que essa dificuldade prova que ela vale menos. E quando ela finalmente entende o que acontece com ela, recebe suporte adequado e percebe que não é incapaz, algo muito bonito começa a acontecer. Ela para de lutar contra a própria existência e começa, pela primeira vez, a aprender a favor de quem realmente é. É esquecer o casaco, a agenda, o recado, o prazo, o lanche, o dever, o combinado, a data da prova, o material da aula, a instrução dada há pouco tempo.
E isso vai criando um histórico de falhas que parece desleixo. Só que imagine viver ouvindo bronca por coisas que você sinceramente tentou lembrar e não conseguiu. Em vez de ajuda, a criança recebe rótulo. Em vez de sistema, recebe sermão. Em vez de suporte, recebe comparação com irmãos ou colegas. E comparação, nesse cenário, é veneno. Porque não corrige o problema e ainda destrói a confiança. Tem também a criança que fala demais, interrompe, responde antes da pergunta terminar, se mete na conversa dos adultos, não espera a vez, pega as coisas no impulso, age antes de pensar. Muita família trata isso apenas como falta de educação. É claro que limite é necessário. Educação importa. Mas quando esse padrão é frequente, intenso e vem junto com outros sinais, não adianta só punir. A impulsividade não é apenas má vontade de se controlar. É dificuldade genuína em frear a ação antes que ela saia. E quando ninguém ensina estratégias concretas, a criança cresce ouvindo que é inconveniente, exagerada, sem noção. Depois, os pais se perguntam por que ela ficou insegura, reativa ou isolada. E falando em isolamento, esse é outro efeito muito ignorado. Crianças com TDAH podem sofrer socialmente de formas que os adultos demoram a perceber. Algumas são vistas como chatas porque interrompem. Outras como imaturas porque não acompanham as regras do grupo. Outras como instáveis porque reagem demais. E há também as que começam a evitar interação por medo de errar de novo. Elas percebem que sempre dão um jeito de esquecer uma regra, exagerar numa reação, falar fora de hora, perder algo, decepcionar alguém. Aos poucos, vão se sentindo a criança problema. Isso não aparece em boletim, mas deixa marcas profundas. Em alguns casos, a criança começa a desistir antes de tentar. E isso é devastador. Porque quando uma criança desiste de si mesma tão cedo, recuperar depois é muito mais doloroso. Talvez o sinal mais ignorado de todos seja justamente este: o jeito como a criança fala de si. Presta atenção quando ela diz "eu sou burro", "eu nunca consigo", "eu só faço tudo errado", "a professora não gosta de mim", "eu esqueço de tudo", "eu não presto atenção em nada", "eu tento, mas não dá". Outra coisa importante: nem toda criança com TDAH vai ter todos os sinais. E nem todo sinal isolado significa TDAH. Criança pode ser esquecida, agitada, emocional, distraída. E isso acontecer por vários motivos. O ponto é observar frequência, intensidade, prejuízo e persistência em mais de um ambiente. Quando os problemas aparecem em casa, na escola, nas relações, na rotina e no desempenho, e isso se mantém ao longo do tempo, é hora de parar de achar que vai passar sozinho. Só que uma criança com dificuldade de função executiva não melhora apenas sendo pressionada. Muitas vezes ela piora. Porque pressão constante sem ferramenta concreta gera sobrecarga, não aprendizado. E quando isso vira rotina, a casa se transforma num campo de batalha. Os pais cansados de repetir, a criança cansada de falhar e todo mundo se machucando. E antes que alguém pense, então eu não posso cobrar nada? Claro que pode, deve inclusive. Porque às vezes passa assim, passa a infância, passa a oportunidade de ajudar cedo e o prejuízo emocional fica. Agora eu preciso falar de um erro muito comum de pais bem-intencionados. Achar que amor sozinho resolve. Amor é essencial, mas não substitui entendimento, estratégia e intervenção adequada. Tem pai e mãe que amam profundamente o filho, mas só sabem reagir com bronca, ameaça, castigo e comparação. Não porque são monstros, mas porque também estão cansados, perdidos e culpados. Muitos pais ignoram os sinais porque têm medo do rótulo. Acham que investigar é condenar a criança a uma etiqueta para sempre. Só que o rótulo mais cruel não é o diagnóstico. O rótulo mais cruel é aquele que a própria criança recebe durante anos sem nenhuma explicação. Preguiçosa, impossível, burra, malcriada, sem futuro.
Um diagnóstico bem feito não serve para limitar, serve para orientar. Serve para dar nome ao que está acontecendo e permitir intervenção correta. O problema não é saber, e mesmo quando demorou, ainda vale a pena agir agora. Porque enquanto há infância, há muito espaço para reconstrução, e mesmo quando a criança já está maior, ainda existe saída. Então, o que fazer antes que seja tarde? Primeiro, observar com honestidade. Não observe para confirmar o que você já pensa. Observe para entender. Em quais momentos seu filho mais trava? O que ele esquece com frequência? Como reage à frustração? Muita gente escuta isso e responde com frases vazias como "não fala assim" ou "é só se esforçar". Mas ali pode estar uma criança já ferida pela repetição do fracasso. Ela não está apenas reclamando. Ela está construindo a própria identidade em cima de derrotas diárias. E isso precisa ser interrompido o quanto antes, porque TDAH sem acolhimento vira vergonha, e vergonha repetida vira uma prisão interna. Não deixe isso acontecer dentro da sua casa. Seu filho não precisa de pais perfeitos, precisa de pais atentos, honestos e dispostos a mudar a forma de enxergá-lo. E talvez hoje seja exatamente o dia de fazer isso, porque quanto mais cedo você para de ignorar, mais cedo essa criança para de apanhar da vida sem entender por quê. Agora vem uma verdade dura que muitos pais não querem encarar. Ignorar os sinais não torna o problema menor, só torna o atraso na ajuda maior. E quanto mais tempo a criança passa sem compreensão e sem intervenção adequada, mais chances ela tem de desenvolver consequências secundárias. Ansiedade, baixa autoestima, evitação escolar, sensação constante de fracasso, comportamentos de oposição que surgem não porque ela nasceu desafiadora, mas porque está exausta de ser corrigida o tempo inteiro. Se você se identificou com essa jornada, ou conhece alguma família que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para que possamos levar mais acolhimento a quem precisa. A verdadeira transformação acontece quando trocamos o julgamento pela empatia. Entender a mente de uma criança não é sobre consertá-la, mas sobre oferecer as ferramentas certas para que ela possa construir o seu próprio caminho com confiança e amor.